com os dados positivos, né? Aí depois o mercado ele começa a retrair. Então seria muito fácil fazer esse movimento aqui agora, porque aqui eu peguei um monte de gentezinha aqui, né, querendo comprar nessa região, porque os dados foram positivos, eles acreditam que isso realmente, de fato, move o mercado de forma constante. E aí eu poderia fazer esse movimento aqui de queda para vir buscar a região ali do 64, tão esperado 64 aqui, que eu ainda espero até agora. Lembrando que a minha compra foi nessas regiões, então isso aqui não tem problema não se não acontecer. Mas seria um ponto ideal aqui que eu poderia aumentar minha posição. Então, se eu tivesse o poder de movimentar o mercado, eu faria exatamente isso. Faria esse movimento aqui para baixo para buscar 64, porque como saiu essa notícia positiva, os dados, eu poderia muito bem pegar a contramão aqui e fazer esse movimento, tá? Então, por quê? Porque eu já peguei muita gente aqui comprando nessa região aqui. Quem comprou aqui já começou a ter uma desvalorização interessante. E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 8h37, vamos aí para mais uma análise de mercado rápida aqui para vocês, uma atualização super rápida, tá? O Bitcoin, como vocês viram, esse último vídeo que eu fiz falando sobre o último, não, acho que foi o penúltimo, falando sobre esse movimento, o que seria interessante para o Bitcoin fazer para pegar mais liquidez, para poder fazer um movimento para cima. Inclusive, no dia 2/6, eu publiquei publiquei uma foto, se eu não me engano, foi no Twitter, falando do movimento que eu estava esperando. Eu vou mostrar aqui para vocês por foto, e era justamente esse momento aqui, ó. Não, perdão, esse aqui é o vídeo, eu vou pegar aqui a foto. Vamos pegar aqui a foto. Só um minutinho. É justamente essa foto aqui. Opa, perdão. Tô botando eu vi. É essa foto aqui, galera. É justamente isso aqui que eu estava esperando que acontecesse aqui com o Bitcoin, né? Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. Pronto. Então a gente tem, vou botar assim que fica mais fácil. Então a gente tem toda essa queda aqui em 5 ondas, a gente tem aqui o primeiro dia de maio, né, onde foi esse nível de absorção, eu falei que a gente teria aqui uma onda ABC para cima, né? Então aqui, ou seja, 5 ondas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e uma correção aqui em ABC para baixo, que começaria aqui nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, ó A, B, C, né, para vir buscar essas regiões aqui nesse ponto. Só que lembra que aqui a gente ainda teve uma quebra dessa estrutura. De qualquer maneira, se eu for pegar aqui isso daqui, ó, para fazer a expansão, não vai mudar muita coisa, porque estava aqui, ó, tá? E vai continuar aqui. Ou eu poderia colocar aqui, não tem problema, até em cima, mas eu vou deixar aqui nessa região. E é mais ou menos onde a gente tinha aqui o alvo já bem nítido aqui para vocês, né? Bem desenhado. Então a gente poderia ver essa correção aqui com a onda C em cima dessa região aqui, que era a região de concentração de volume, né? Aquela região que a gente chama de VWAP, o preço médio dos plays. E aí, quando a gente batesse aqui, a gente fazia aqui um padrão ABC para baixo para poder fazer o movimento para cima. Ou seja, tudo isso aqui sendo uma onda 1 e aqui sendo uma onda 2, certo? Então, foi isso aqui que eu tinha publicado nesse dia. Foi dia 2/6, se eu não me engano, certo? Então, dito isso, galera, o que está acontecendo? O mercado chegou no tão querido ponto dos 64.475,73, que era um ponto que eu estava de olho. Você comprou? Ainda não, tá? Se der mais uma agulhada aqui para baixo, eu vou comprar de qualquer maneira, independente da leitura, porque eu acredito que esse ponto aqui é um ponto interessante. Só que eu vou comprar pesado? Não vou comprar pesado enquanto não acontecer um padrão, e é justamente esse padrão que eu vou falar para vocês. A gente está chegando em um ponto muito interessante, que é um ponto de preço médio. Só que, olha só o que a gente tem de interessante aqui. A gente tem um OBV extremamente negativo. A gente tem um OBV que está rompendo os fundos anteriores e os topos também estão mais baixos. Então, a gente tem aqui uma quebra dessa estrutura da VW, a gente está trabalhando abaixo da VW, inclusive, a gente está rompendo uns fundos ali que começou pelos meados ali de abril, né? Então, a gente está rompendo essas regiões. Então, a gente está tendo um desencarteiramento aqui maciço aqui do Bitcoin. Só que o que isso significa para a gente? Então, significa que possivelmente não, é certeza que a dominância do STT está subindo, só que isso aqui para a gente não é interessante, por mais que a gente esteja chegando em uma região importante, que é essa região aqui. Eu vou explicar isso para vocês lá no BOVA11, porque aconteceu um movimento interessante. É praticamente o que está acontecendo aqui. Tá? Então, assim, eu tenho um desencartelamento e eu tenho um preço médio nessa região. Então, será que esse preço médio ele vai segurar? Será que ele vai, de fato, defender, como aconteceu nas últimas vezes?
Eu não gosto de falar aqui de gráfico passado, porque aconteceu no gráfico passado, pode acontecer no gráfico presente. A gente tem que ver isso aqui com o volume, tá? Então, o volume aqui, para mim, está me dizendo nesse exato momento que a gente está em período de desencadenamento. Então, para eu fazer uma compra pesada no Bitcoin, como eu quero fazer, seria um movimento, o movimento que era para acontecer, obviamente ainda não acabou nada, né? A gente ainda está faltando aí, quantas horas? 12 horas. Seria esse movimento aqui, ó. Ou seja, o mercado chegou nesse ponto e eu queria ver uma barra de volume elevada, rompendo essas máximas aqui, ó. Pronto, uma barra elevada em cima de uma região dessa aqui para mim, aí sim eu marcaria os 50% da barra, chegando acima dos 50% da barra, rompendo como aconteceu aqui nessa região, eu teria mais uma entrada pesada no Bitcoin, tá? Mais uma entrada pesada aqui para mim. Quando eu estou falando de entrada, galera, estou falando aqui para o meu operacional, para o meu estilo operacional. O que eu passo aqui para vocês é só a minha visão de como é que eu enxergo as coisas, e se isso faz sentido para vocês, vocês têm que levar em consideração, né, a banca de vocês, no caso, vocês têm que levar em consideração o risco que vocês querem adotar aí na operação. Então, estou falando para mim. Então, se esse movimento é um movimento que vai acontecer, né, no fechamento dessa vela, se isso aqui de fato acontecer, por mais que eu esteja aqui negativo com o SDT, não, com o negativo com o OBV, eu teria uma grande oportunidade de fazer esse movimento, de fazer isso, né? Pegaria a barra de atividade profissional, vamos dizer que é essa aqui, marcaria os 50% dela. Tá? Não ficou certinho porque por causa do mouse que ele não é muito preciso. E aí, eu ia esperar os próximos candles. Os próximos candles aqui, rompendo os 50%, como aconteceu aqui, eu teria uma grande oportunidade de entrar comprado nessa região, porque aqui eu tenho uma possível absorção em cima de uma região que é o preço médio da galera do 1º de abril, né? 1º de abril, não, de maio, né? E a gente teria um OBV aqui negativo, sim, mas aí a possibilidade do mercado fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Aí, galera, o que que eu tenho aqui? Eu tenho demanda entrando no Bitcoin. Então, significa que as baleias aqui que estão nesse ponto aqui começaram a demandar, começaram a colocar dinheiro aqui dentro, a demanda, né? Então, a demanda crescendo aqui. Então, a gente tem altas mais fortes no Bitcoin. Então, esse é um ponto muito importante para eu fazer uma entrada pesada. Isso não significa que eu não vou fazer entrada, obviamente que eu vou. Daqui a pouquinho eu já vou fazer uma entrada hoje aqui no Bitcoin. A não ser que isso aqui tudo suba, né? Aí de uma vez, aí não tem como, eu não vou fazer, não tô doido. Aí, para eu fazer essa entrada aqui, desse jeito como eu quero, o Bitcoin ele tem que apresentar uma barra de atividade profissional no fundo e romper os 50%, tá? Porque aqui é um ponto importantíssimo para mim. Mas, de qualquer maneira, esse ponto aqui é um ponto que eu estava esperando, certo? Então, por que que eu tô com essa dúvida ainda? Galera, ontem, inclusive, eu gravei um vídeo, só que não prestou e eu acabei não publicando. Eu estava falando justamente desse movimento que o mercado poderia fazer hoje. Mas infelizmente o vídeo não subiu de jeito nenhum. Aí eu peguei, fiquei puto, acabei tirando e não coloquei para vocês aqui, ó. Mas justamente estava falando desse movimento e estava falando desse tipo de padrão aqui. Então, esse ponto é um ponto interessante. Só que quando você vai levar isso aqui em consideração para o nosso querido USDT, então a gente está vendo que a gente tem uma demanda muito forte de USDT. Então, veja que a gente está passando por um período de acumulação, a gente está passando por um período aqui de encarteiramento. Então, a galera está vindo muito para o USDT. Então, as grandes instituições, a galera que movimenta o mercado, ela está demandando aqui muito para o USDT. E se a gente tem uma demanda forte no USDT, a gente tem uma queda do preço no Bitcoin. Então, para eu ficar também tranquilo, para ser uma coisa bem fluente mesmo, o que tem que acontecer? O USDT não pode ficar renovando esses topos, galera. Não pode. Ele tem que vir para cá, fazer isso, romper para baixo. Aí ele rompendo para baixo, eu vou saber que a VW está passando por aqui, mas ele está rompendo, então o risco dele vir fazer isso aqui é muito forte. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho uma distribuição de topo. Ah, mas está falando que eles estão acumulando. Sim, eles estão acumulando. Tá? Isso nem é o que eu estou falando. Está aqui, ó, a gente está rompendo todos os topos aqui, a gente está rompendo. Então é uma acumulação. Só que se isso aqui realmente for sustentável, ele não vai passar para baixo da VW e não vai querer romper essa região. Ele tem que seguir o fluxo dele normal. E se isso aqui acontece no SDT, então teoricamente, peraí. Se isso aqui acontece no SDT, teoricamente a gente tem altas no SDT. Não é à toa que a gente está ali e bateu 4,97. Eu até falei de 5,24. E seria até interessante, tá, galera? Um 5,24, porque geralmente quando bate nessas regiões a gente tem uma queda um pouco mais acentuada. Se for pegar aqui, ó, depois que o mercado bateu nessa média, a gente começou a subir.
Nota que aqui, quando a gente começou a bater, a gente também estava passando por um período de acumulação, só que a gente não estava mais renovando os fundos, diferente de lá. Então, a gente tem uma fraqueza aqui no dia 5 de fevereiro de 2024, que aconteceu toda essa queda aqui no USDT, fazendo com que o Bitcoin subisse bastante. Então, a gente também bateu aqui nessa região aqui, foi aqui praticamente por volta ali dos, deixa eu ver aqui, ó, 1º de maio, né? Depois a gente teve toda essa queda. A gente estava aqui, ó, fazendo um período aqui de acumulação, só que a gente começou a quedar, começou a ficar baixo aqui e teve uma queda grande, uma queda até interessante, né? Aqui no SDT. E agora a gente está nesse mesmo período. Só que aqui está mostrando força para mim. Só que isso aqui pode mudar. A gente está aqui a 12 horas e 12 minutos de fechamento dessa vela e o OBV está pulando aqui para baixo. Vamos dizer que aqui deixa uma grande sombra aqui e isso aqui não vai estar mais aqui. Ele vai estar querendo romper essa região. Então é muito importante a gente esperar fechamento de vela. E esse fechamento de vela aqui seria muito importante para mim. Tá? Então, se tu for pegar aqui um indicador, peraí, se tu for pegar um indicador de volume, você vai ver que a gente tem um grande volume aqui e um grande volume aqui também nessa região, passando. A gente não está rompendo ela para baixo. Tá? Então, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de passar. Então, a gente teve muito volume envolvido aqui. E aqui também. Só que o volume está sendo perdido aqui para cima. Então, isso aqui não é muito legal, tá? Para o Bitcoin. Porque se isso aqui está acontecendo, se a demanda do STT aqui, como a gente está vendo, está grande, então, a grande possibilidade aqui é do Bitcoin cair mais ainda. Então, essa é a minha preocupação de querer entrar pesado nessa região. Apesar de essa região aqui ser uma região que já mostrou várias vezes para que a gente tem aqui uma defesa dessas instituições, eu não posso negligenciar esse daqui, entendeu? Essa minuto, peraí. Beleza, agora foi atender aqui o telefone aqui, tá? Então, eu não posso ter essa negligência aqui, tá? Do mercado chegar aqui e falar, não, eu vou comprar logo nessa região aqui, porque essa região é uma região que vai ter defesa. Não. A gente está passando por um momento delicado no Bitcoin justamente por conta disso aqui no OBV. O OBV está mostrando aqui que a gente está tendo desencarteiramento. Tá? E olha que a gente está perdendo todos os fundos. Então, a gente não sabe de fato se isso aqui vai ser realmente uma defesa. Então, é muito importante a gente esperar o fechamento de hoje. E o importante de tudo é o Bitcoin ele romper esse OBV aqui para cima. Se isso aqui acontecer, cara, muito top de fazer uma entradinha aqui com mais consciência. Então, se eu for pegar aqui agora o nosso querido Bitcoin e traçar aqui, vamos ver aqui o volume dele. Olha só, a gente não tem o volume todo está deixado lá no topo, né? Então, a gente tem aqui uma distribuição aqui, aparentemente uma distribuição clássica nessa região. Só que aqui é um ponto importante. É um ponto importante. E regiões de volume para cá, a gente tem até um volume aqui, ó, de barra. A gente não tem volume assim, tipo, de range, né? Mas a gente tem um volume de barra interessante aqui. Então, se acontecer uma queda mais forte no Bitcoin, a gente poderia estar falando ali de 58 mil a 56 mil. Só que essa região aqui é muito, vamos dizer assim, oca, né? Se isso aqui acontece, o próximo volume seria ali na região de 52. A 52, 0,23. Mas primeiro vamos trabalhar primeiramente com esse ponto aqui, que é o ponto que a gente chegou de 64, tá? Então é um ponto importantíssimo, tá? Um ponto importantíssimo aqui para gente. E pela lei aqui da FIMATE, vamos falar assim, a gente tem aqui o quê? A gente tem praticamente ali, chegou no 63.904, então a frequência que o Bitcoin está trabalhando é 67 a 63, então essa é a frequência. Então, teoricamente, quando bate nessas linhas aqui, se a gente não voltar dois canais aqui para cima, a gente possivelmente pode romper essa região de 63.904,70. Então, a princípio, eu costumo falar para vocês, e costumo também deixar claro aqui, que esse ponto, sim, é um ponto interessante. Tá? É um ponto que vale a pena, para mim, tá? Só que, como eu falei para vocês, não vou fazer entrada pesada enquanto não acontecer isso que eu acabei de falar para vocês, tá? O SDT, ele tá perigoso porque o volume ele está sendo rompido para cima, a demanda tá forte aqui no SDT, então eu não sei o que os caras aí que movem o mercado querem fazer, eu só sei que eles estão colocando mais grana ali no SDT, não sei se eles querem se proteger de alguma coisa vai acontecer, se tem alguma notícia privilegiada que eles têm e a gente não tem, não sei. Eu sei que a princípio o que diz o indicador é que a gente tem essa alta dominância aqui pelo teto, então essa galera está querendo um pouco de estabilidade aqui, não está querendo correr risco, não sei por quê, tá? Então, por isso é perigoso
a gente chegar aqui e dar um all-in aqui no Bitcoin nessa região, tá? Então, assim, na minha opinião, pô, nesse ponto aqui é um ponto interessante? Se tu não tem Bitcoin, se não tem nada, aqui é um ponto interessante, tá bom? Ah, e vamos dizer, se eu compro aqui, o Bitcoin ele começa a derreter. Cara, aí os próximos pontos são esses aqui, 58 mil a 57 mil dólares, tá? Aparentemente não tem muito volume envolvido, mas a gente tem uma barra de atividade profissional aqui no dia 1º de maio de 2024, isso aqui também é um ponto de resistência, tá? Então, dizendo de suporte. Não vê das dúvidas aqui, se acontecer aqui um desastre mesmo, aí a gente teria ali falando de 52.000, 0,23 dólar, tá? Que é o preço médio que entrou comprado lá. Então, mais uma vez, se eu for pegar aqui o SDT e colocar aqui no semanal, a gente vai conseguir ver defesa justamente desses pontos, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó, a gente defendeu uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, 6, 7 vezes aqui nessa região. Então, 62 aqui, ele é bem palpável, né? Vamos dizer assim, 103.904,70 seria essa linha aqui, certo? Então, olha como esses pontos são importantes. Eu não canso de mostrar isso para vocês. Atividade profissional aqui nesse dia, que foi o dia 7 de novembro. 7 de novembro aqui, ó. Só que a gente já estava em cima da VW, né? A gente não estava rompendo. A gente começou aqui, bateu uma, duas, começou a subir, né? A gente deixou um ponto interessante aqui em cima de um nível de pop, começou a subir. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó. Mas por que eu coloquei aqui? Porque se tu for ver no gráfico semanal, é o maior volume que tem. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Indicadores. Ó, ele é o maior volume que tem. Foi ali março, né? Em março ali. Então, semanazinha começou 13 ali, ó. 13 de março. Então, essa região aqui é uma região importante. Então, por isso eu não marquei essa dífice aqui nesse ponto, e sim nesse ponto por conta de atividade profissional. Se for colocar no que foi a maior barra semanal que teve. E aí o mercado ele volta aqui, ó. É isso que eu estou falando para vocês. Você está vendo que o mercado ele cai, aqui já estava demonstrando fraqueza e ele chegou nesse ponto aqui. Ele não renovou mais fundos, e começou a subir. Olha que interessante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma captura de liquidez legal. Tá vendo? Bateu uma, duas, três, quatro, 5 vezes e o OBV estava aqui para baixo da VW. Ele começou a romper. Só que a gente não renovou o fundo. Então, é interessante eu fazer isso lá no Bitcoin mesmo, ó, lá no gráfico diário. Interessante essa sacada aqui. Vamos estudar isso, tá? Vamos estudar isso. Certo? Então, por isso que esses pontos, essas linhas, são linhas importantes. Então, agora voltando isso aqui lá para o gráfico diário. Você está vendo o que aconteceu. A gente estava aqui abaixo da VW, né? Só que aqui diferente, a gente não estava renovando o fundo. Então, eu vou pegar esse último fundo do top lá. Então, vamos pegar aqui no gráfico diário. Vou pegar nessa região. Mas eu teria que esperar o fechamento para fazer isso. Fica melhor. Porque aqui, ó, o último toque que teve foi justamente nesse ponto. Então, esse ponto aqui vai ser importante para mim marcar aqui o nível de suporte, para saber o que vai acontecer, tá bom? Então, para isso, eu tenho que esperar. Agora, vamos pegar aqui e eu vou botar no BOVA 11 para vocês entenderem o que aconteceu. Essa foi a distribuição de topo do BOVA 11. E o BOVA 11 tá complicado, viu? Complicado o BOVA 11 aí. Só que não foi no diário, não. Eu quero no semanal para BOVA 11. Caraca. Bem que ele chegou em um ponto importante agora o BOVA. Tá, o BOVA 11, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Beleza. O BOVA 11 chegou nesse ponto. Agora, isso aqui vale a pena. Ó, isso que eu estava querendo esperar no Bitcoin, fechamento. A gente fechou ali em cima da média. Aqui, ó. Aí eu poderia pegar aqui e traçar aqui para saber se vai renovar. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? O mercado ele chegou nesse ponto. A gente está vendo que tem bastante volume aqui, né? Nessa região aqui, ó. Que é esse ponto. Só que aí o nosso querido OBV, ele já começou a ficar negativo ali lá do dia 25 de março. 25 de março já estava negativo, né? E a gente tinha aqui esse ponto interessante aqui no BOVA, que a gente tinha marcado. Eu expliquei o porquê eu não marquei no fundo, e sim marquei em cima, porque a gente estava perdendo esse nível de 50% e chegou nessa região. Então, essa região aqui é interessante. É isso que eu quero que aconteça no Bitcoin, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui vou pegar aqui e marcaria, porque esse aqui foi o último topo que fez, o último fundo. E aí, se renovar, aí já é um pouquinho mais complicado. Se ficar acima, beleza. Porque lá no gráfico semanal do Bitcoin, se for reparar, aconteceu isso,
só que a gente não teve a renovação de fundo. Então, esse ponto aqui é importante. Essa sacada aqui eu vou tentar estudar ela. Tá? Então, aqui a gente chegou, está rompendo, está voltando fazendo um teste, né? Um teste aqui, se você for pegar no aqui, ó, rompeu, começou a fazer um teste, já está para baixo dessa média. E a gente está tendo aqui o desencarteiramento, tá? Então, aqui a gente teve aqui esse camarada aqui, nesse dia, nessa semana, lá em janeiro, e ele defendeu todas essas vezes aqui e empurrou o mercado para baixo do preço médio de quem entrou ali comprado no dia 15 de maio, na semana ali de 15 de maio. Tá bom? Então, isso aqui que está acontecendo aqui no BOVA11 pode acontecer no Bitcoin. Só que a gente vai pegar essa sacadinha aqui do último fundo do nosso querido Bitcoin. Tá? Então, galera, recapitulando, esse ponto, sim, é um ponto interessante, é um ponto que... Eita, vou dar uma pausa aqui, peraí. Beleza, parei aqui por causa do carro de som. Tá? Então, agora, o que a gente espera? Se eu for botar no que a gente está fazendo aqui o ABCzinho aqui para baixo, aquele que eu falei para vocês, um pouquinho mais esticado, mas tá. E aí, teoricamente, aquilo que eu falei lá para vocês, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, A, B, C, né? Aí tem um 3, 4, 5. Aí eu teria aqui um A, B, C para baixo, para fazer esse movimento aqui, ó. É isso que eu tô olhando. E aí agora tudo passa o quê? Isso aqui tudo passa a ser aqui uma onda 1, tá? Nesse ponto aqui, para cá. Aqui eu teria a onda 2, né? E aqui eu teria a onda 3, tá? Então isso aqui é um ponto que eu tô olhando. E justamente em cima dessa região, tá bom? Agora, o que a gente precisa entender é fechamento de vela. Vamos esperar para saber como é que vai fechar essa vela de hoje, tá? Então, esse fechamento de vela vai ser importante porque eu vou marcar o fundo dela, porque esse fundo é importante por conta dessa configuração aqui que a gente está fazendo, beleza? Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês, é uma atualização super rápida, 22 minutinhos de vídeo, tá bom? Então, recapitulando tudo, esse ponto que o Bitcoin chegou é um ponto muito importante, mas não é um ponto para dar um all-in, tá? A gente está tendo sim o desencarteiramento, mas eu mostrei para vocês que lá no gráfico semanal, quando aconteceu aquela grande alta do Bitcoin, a gente também estava em um período aqui negativo, só que a gente não estava renovando os fundos, então por isso que eu quero marcar esse último fundo aqui, que é o de hoje. Então por isso tem que esperar o mercado fechar, e depois disso a gente teve aquela onda 3, não sei se foi onda 3, tá? Mas vamos dizer que foi. A gente teve aquela grande valorização ali no preço após bater nessa região e após ficar andando ali meio que lateral naquele ponto, né? Então, essa configuração que está fazendo no gráfico semanal, a gente pode estar observando aqui. Só que o USDT, ele está me mostrando aqui que ainda não está em uma situação muito legal para a gente, né? Não está muito legal para a gente. A gente bateu 4,97. Se a gente fechar o fechamento de hoje for acima dos 4,97, o próximo alvo seria o 5,24, né? Aqui no STT, fazendo assim com que o Bitcoin ele corrija até um pouco mais forte. Então, por isso que não vale a pena dar um all-in nessa região, a não ser que aconteça aquele padrão que eu falei para vocês. Barra de atividade elevada, 50% a gente marca, acima dos 50%, em cima de uma região dessa aqui é muito importante. Aí sim, eu faria uma entrada um pouco mais pesada aqui para o meu operacional, beleza? Então, vamos ficar muito atento. Então, essa quedinha aqui foi uma quedinha já alertada por nós, a gente já estava de olho nela, e agora é esperar um pouco mais para saber se de fato a gente vai ter alguma atividade profissional nessa região aqui ou se a gente não vai mais renovar esse fundo, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, notícia, podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, boa operações a todos. Os.